Descobri que minha sogra era minha mãe biológica e meu marido, meu meio-irmão. Nunca consegui engravidar em 33 anos de casamento. E agora sei por quê. Hoje, com meus 72 anos, ainda sinto um aperto no peito quando lembro da tarde em que minha vida inteira desmoronou dentro daquele consultório médico. Mas preciso contar essa história, porque sei que tem muita mulher por aí que passou pela mesma dor que eu passei, sem saber que às vezes Deus nos protege de maneiras que a gente só entende muito tempo depois. Meu nome é Dulce Maria da Silva, e durante 52 anos da minha vida eu acreditei numa mentira. Uma mentira que começou antes mesmo de eu nascer, lá pelos anos 50, quando as coisas eram bem diferentes do que são hoje. As famílias guardavam segredos como quem guarda joias no fundo do baú, e alguns desses segredos eram tão pesados que acabavam esmagando todo mundo. Eu fui criada pela Rosa e pelo Antônio, que sempre me disseram que eram meus pais. A Rosa não conseguia ter filhos, coitada, e quando eu apareci na vida deles, eles me receberam como se eu fosse um presente do céu. E de certa forma, eu era mesmo. Eles me amaram de verdade, me criaram com todo o carinho que uma menina podia querer. Mas sempre senti que havia alguma coisa estranha na nossa família, sabe? Se você está me ouvindo agora, inscreva-se no canal para não perder confissões como essa, porque essa história vai mexer com seu coração de um jeito que você nem imagina. Desde pequena, eu percebia umas conversas que paravam quando eu chegava perto, uns olhares estranhos que os parentes mais velhos me davam, como se eu fosse um quebra-cabeça que eles não conseguiam montar. A Rosa sempre foi meio nervosa quando o assunto era família. Quando eu perguntava sobre meus avós, sobre parentes, ela desconversava ou mudava de assunto rapidinho. "Ah, filha, família é quem está aqui com a gente agora", ela dizia, e eu acabava deixando pra lá. Criança aceita as coisas como são, né? A gente não fica questionando muito, mas no fundo, sempre senti que havia um buraco na minha história, um pedaço que não se encaixava direito. Cresci numa cidadezinha do interior de São Paulo, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos são difíceis de guardar, mas quando são guardados, ficam enterrados fundo mesmo. Era uma vida simples, mas boa. O Antônio trabalhava de carpinteiro e a Rosa costurava para fora. A gente não tinha muito, mas tinha amor, tinha união, tinha aquele tipo de família que se abraça forte nos momentos difíceis. A casa era pequena, mas sempre cheirosa, sempre arrumadinha. A Rosa tinha essa mania de deixar tudo impecável, como se estivesse sempre esperando uma visita importante. Ela me ensinou a costurar, a cozinhar, a ser uma boa dona de casa. Mulher tem que saber se virar sozinha, ela dizia, e eu aprendi tudo que ela me ensinou com o maior carinho. Mas tinha uma coisa que me intrigava desde menina. Às vezes a Rosa acordava chorando no meio da noite. Eu escutava ela soluçando baixinho, e quando perguntava se estava tudo bem, ela dizia que era só um pesadelo, que eu não precisava me preocupar. Mas eram muitos pesadelos, sabe? Muitas noites de choro escondido. O Antônio também tinha seus momentos estranhos. Às vezes ele ficava me olhando com uma expressão muito triste, como se quisesse me contar alguma coisa, mas não conseguisse encontrar as palavras. "Você é a alegria da nossa casa, Dulce", ele dizia, me abraçando apertado. "Não sei o que seria de nós sem você." Quando eu tinha uns 16 anos, comecei a reparar numa senhora que morava algumas ruas acima da nossa casa. Era a Conceição, uma mulher elegante, bem casada com o Joaquim, que era um dos homens mais respeitados da cidade. Eles tinham um filho só, o João, que era uns 2 anos mais novo que eu. Menino bonito, educado, filho único daqueles bem criados. O estranho é que toda vez que eu encontrava a Conceição na rua, no mercado, na igreja, ela ficava me olhando de um jeito diferente. Não era um olhar ruim, não. Era como se ela quisesse me dizer alguma coisa, mas não conseguisse. Às vezes ela até começava uma conversa comigo. Perguntava como eu estava, se precisava de alguma coisa, se a Rosa estava bem. "Como você está crescendo bonita", ela dizia, passando a mão no meu rosto com uma delicadeza que me emocionava. "Tem os olhos iguais aos meus quando eu era nova." Eu achava a gentileza dela, mas sempre saía desses encontros com uma sensação esquisita, como se tivesse perdido alguma coisa importante. A Conceição tinha um jeito maternal comigo que eu não entendia. Por que uma senhora que mal me conhecia me tratava com tanto carinho?
A Rosa ficava meio sem graça quando eu comentava sobre esses encontros. Ah, a Conceição sempre foi assim mesmo, meio curiosa, ela dizia. Mas eu sentia que havia mais coisa por trás daquelas palavras. Às vezes eu via a Rosa e a Conceição conversando na igreja, bem baixinho, e quando elas me viam, paravam na hora. Sobre o que vocês estavam falando? Eu perguntava para Rosa depois. Ah, coisa de mulher mais velha, filha. Você não precisa se preocupar com isso. Mas eu me preocupava sim. Sentia que havia segredos girando em volta de mim, e eu era a única que não sabia de nada. Foi aos 19 anos que minha vida tomou o rumo que ia me levar até aquela revelação terrível. O João, filho da Conceição, começou a aparecer mais na nossa rua. Primeiro eram só cumprimentos educados, depois umas conversas na porta de casa, até que começamos a nos gostar de verdade. Ele era um menino doce, trabalhador, sonhador. 2 anos mais novo que eu, mas já tinha uma maturidade que me encantava. Trabalhava com o pai numa oficina mecânica, tinha os planos dele de crescer na vida, de construir uma família. Quando olhava para mim, era com aquele brilho no olho que só o primeiro amor tem. Quando começamos a namorar, a Rosa ficou meio receosa. Filha, você tem certeza? Ele é muito novo ainda, ela dizia. Mas eu via que a preocupação dela era diferente. Era como se ela soubesse de alguma coisa que eu não sabia. Por que você não gosta dele, mãe? Ele é um menino bom, trabalhador, a família dele é respeitada na cidade inteira. Não é que eu não goste, filha. É que, às vezes, as coisas são mais complicadas do que parecem. Eu não entendia o que ela queria dizer com aquilo. Que complicação podia haver? O João era perfeito para mim. O que me chamava a atenção era a reação da Conceição quando soube do nosso namoro. Em vez de ficar desconfiada, como qualquer mãe ficaria com a namorada do filho, ela parecia aliviada, feliz de um jeito estranho, como se aquilo fosse exatamente o que ela estava esperando que acontecesse. Que bom que vocês se encontraram, ela me disse uma vez, segurando minhas mãos com uma intensidade que me assustou. Às vezes o destino trabalha de maneiras misteriosas, filha. Filha. Ela sempre me chamava de filha, e eu achava que era só carinho, do jeito que as mulheres mais velhas tratam as meninas da cidade. Mas havia algo na voz dela, na maneira como ela dizia essa palavra, que mexia comigo por dentro. A senhora acha que a gente combina? Perguntei meio sem graça. Combinam demais, ela respondeu, com lágrimas nos olhos. Vocês são feitos um pro outro, tenho certeza disso. E realmente parecia que éramos feitos um pro outro. O João me completava de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Conversávamos sobre tudo, sonhávamos com o futuro, fazíamos planos de casamento, de filhos, de uma vida feliz juntos. A Rosa foi se acostumando com a ideia aos poucos, mas eu ainda sentia uma resistência nela que não conseguia explicar. Às vezes ela olhava para a gente quando estávamos juntos com uma expressão de quem estava vendo algo que não devia estar acontecendo. Casamos em 1972. Eu com 19 anos, ele com 17. Uma festa simples, mas cheia de amor e esperança. A Rosa chorou muito no casamento, e eu pensei que era a emoção normal de mãe vendo a filha se casar. Agora eu sei que eram lágrimas de quem carregava um peso enorme no coração. A Conceição também chorou, mas de um jeito diferente. Era como se ela estivesse presenciando algo que sempre soube que ia acontecer. Algo que ela tinha ajudado a construir sem que ninguém percebesse. Ela me abraçou forte depois da cerimônia e sussurrou no meu ouvido. Seja feliz, minha filha. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Nos primeiros meses de casada, eu era a mulher mais feliz do mundo. O João era um marido carinhoso, trabalhador, companheiro. A gente alugou uma casinha pequena bem pertinho da casa da Conceição. E ela estava sempre por perto, sempre disposta a ajudar, sempre tratando nossa casa como se fosse extensão da casa dela. Precisa de alguma coisa, querida? Ela perguntava toda manhã quando passava para trabalhar. Se faltar qualquer coisa, é só me chamar. Ela me ensinou receitas de família, me ajudou a arrumar a casa do jeito que o João gostava, me deu conselhos sobre como ser uma boa esposa. Era uma sogra carinhosa demais, sabe? Às vezes eu brincava com o João que eu tinha mais sorte com a sogra dele do que ele tinha com a minha mãe. Minha mãe te adora, ele dizia rindo. Acho que ela te ama mais do que me ama.
E realmente parecia que sim. A Conceição tinha um cuidado comigo que ia além do normal. Quando eu ficava resfriada, ela aparecia com chás e remédios caseiros. Quando eu estava triste por alguma coisa, ela sempre sabia exatamente o que falar para me acalmar. Mas foi quando começamos a tentar ter filhos que as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. Eu era nova, saudável. O João também. Não havia motivo nenhum para a gente não conseguir engravidar. Mas mês após mês, ano após ano, nada acontecia. No começo, a gente não se preocupou muito. Essas coisas têm o tempo delas, a Conceição dizia. Deus sabe a hora certa de cada coisa. Mas depois de 2 anos sem conseguir engravidar, comecei a ficar desesperada. Todas as minhas amigas da minha idade já tinham pelo menos um filho. Algumas já estavam no 2º ou 3º. E eu ali, nova, casada, querendo muito ser mãe, mas meu corpo não colaborava. Será que tem alguma coisa errada comigo? Perguntei para o João uma noite, chorando. Não fala assim, amor. Você é perfeita. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Mas os anos foram passando e nada. 3 anos, 4 anos, 5 anos de casamento e nenhum sinal de gravidez. A pressão da família, dos vizinhos, da sociedade era terrível. Quando vocês vão dar um netinho para Conceição? Perguntavam. E ela sempre respondia a mesma coisa. Deus sabe o que faz. Eu comecei a reparar que a Conceição tinha umas reações muito esquisitas quando o assunto eram os filhos que não vinham. Em vez de ficar triste ou preocupada como uma sogra normal ficaria, ela parecia aliviada, como se aquilo fosse bom de alguma forma. Deus sabe o que faz, filha. Ela dizia sempre, com um jeito de quem sabia mais do que estava falando. Às vezes, Ele nos protege de maneiras que a gente só entende depois. Eu não entendia o que ela queria dizer com aquilo. Proteção do quê? Por que Deus ia me proteger de ter filhos se era isso que eu mais queria no mundo? Quando completamos 7 anos de casamento, resolvi procurar ajuda médica de verdade. O médico da cidade era um senhor já bem velhinho, daqueles antigos que tratavam a gente com muito respeito, mas não entendiam muito de fertilidade. Às vezes demora mesmo, minha filha, ele dizia. Continue tentando que uma hora acontece. Mas eu queria mais do que isso. Queria exames, queria entender o que estava acontecendo. Convenci o João a ir comigo até a cidade grande, numa consulta com um especialista. O médico de lá pediu uma bateria de exames para mim e para o João. Sangue, ultrassom, exame ginecológico completo. Quando os resultados saíram, uma semana depois, o médico estava com uma cara confusa. Os exames de vocês dois estão normais, ele disse. Não há nenhum impedimento médico para vocês terem filhos. Às vezes acontece isso mesmo. É questão de persistir. Persistir. Como se a gente já não estivesse persistindo há 7 anos. Voltamos para casa mais confusos do que antes. Se estava tudo normal com a gente, por que não conseguíamos engravidar? A Conceição ficou muito interessada nos resultados dos exames. Mais interessada do que uma sogra normal ficaria. E o que o médico disse? Ela perguntou assim que chegamos. Que está tudo normal com a gente, respondi, desanimada. Então é questão de tempo, ela disse. Mas tinha uma expressão no rosto dela que eu não conseguia decifrar. Deus sabe o que faz. Sempre a mesma frase. Sempre o mesmo tom de voz. Como se ela soubesse de alguma coisa que o médico não sabia. Os anos foram se arrastando. 10 anos de casamento, 12 anos, 15 anos. Eu fui ficando cada vez mais desesperada, mais triste, mais frustrada. Via minhas amigas com filhos crescidos, algumas já sendo avós, e eu ali, sem conseguir nem mesmo engravidar uma vez. O João também estava sofrendo, mas de um jeito diferente. Ele me via sofrer e sofria junto, mas eu sentia que ele não entendia a dor de uma mulher que não consegue ser mãe. É uma dor que corrói por dentro, que faz a gente se sentir incompleta, defeituosa. A gente podia adotar, ele sugeria às vezes. Não quero adotar. Quero ter meu próprio filho, filho nosso. E a Conceição sempre com aquelas frases estranhas. Filhos não são só os que nascem da barriga da gente, ela dizia. Às vezes, os filhos do coração são ainda mais especiais. Por que ela falava essas coisas? Porque parecia que ela sabia mais sobre maternidade do que eu, que era quem estava tentando ser mãe?
Depois de 15 anos de casamento, resolvi ir atrás de tratamentos mais modernos. Ouvi falar de uma clínica na capital que fazia tratamentos de fertilidade, coisas novas que estavam chegando no Brasil. Convenci o João a ir comigo. O médico de lá era mais jovem, mais atualizado. Pediu exames mais detalhados, fez perguntas sobre histórico familiar dos dois lados. Vocês têm algum parente em comum? Ele perguntou. Não, respondemos na mesma hora. Por quê? Só curiosidade médica. Às vezes, a consanguinidade pode causar problemas de fertilidade. Consanguinidade. Eu nem sabia direito o que significava aquela palavra na época. O médico explicou que eram casamentos entre parentes próximos, coisa que acontecia muito no interior antigamente. Mas vocês não são parentes, então não é o caso, ele disse rindo. Fizemos os exames novos. Mais uma vez, tudo normal. O médico ficou intrigado. É um caso interessante o de vocês, ele disse. Teoricamente deveriam conseguir engravidar sem problemas. Saímos de lá sem resposta nenhuma. Mais 15 anos se passaram assim, indo de médico em médico, fazendo exame atrás de exame, tentando tratamentos que não davam resultado nenhum. A Conceição acompanhava tudo de perto. Às vezes, eu tinha a impressão de que ela sabia mais sobre minha situação do que eu mesma. Quando eu chegava triste de alguma consulta, ela estava sempre lá para me consolar. Não se desespere, filha, ela dizia, me abraçando. Deus tem um plano para você. Você vai entender um dia. Mas eu não queria entender plano nenhum. Eu queria ser mãe. Queria sentir um bebê crescendo dentro de mim. Queria dar colo, dar de mamar, ensinar a andar, a falar. Queria ter alguém para chamar de mãe. Aos 35 anos, depois de 16 anos de casamento, eu já estava quase desistindo. O João também parecia cansado de tanto tentar, tanto sofrer, tanto se frustrar. Nosso casamento estava começando a sentir o peso daquela ausência. Se não vier até os 40, a gente desiste, falei para ele uma noite. Tudo bem, ele disse, me abraçando. O importante é a gente estar junto. Mas eu sabia que não era só isso. Eu sabia que aquela falta estava machucando a gente por dentro, estava criando um buraco no nosso casamento que ficava maior a cada mês que passava sem novidade. E a Conceição sempre ali, sempre com aquele jeito de quem sabia mais do que dizia, sempre com aquelas frases enigmáticas que eu não conseguia decifrar. Passaram-se mais 5 anos sem nenhuma novidade. Aos 40 anos, eu já tinha desistido quase completamente de ser mãe. Eram 21 anos de casamento, 21 anos tentando, 21 anos de frustração e lágrimas escondidas. O João e eu tínhamos uma rotina quieta, uma vida sem sobressaltos, mas também sem a alegria que um filho traz. A Conceição, que já estava com quase 60 anos, continuava sendo uma presença constante na nossa vida. Ela tinha uns jeitos estranhos que eu nunca conseguia entender direito. Às vezes ela me olhava com uma expressão tão intensa que me dava arrepios, como se quisesse me contar alguma coisa muito importante, mas não conseguisse. Você é uma filha muito especial para mim. Ela dizia do nada, no meio de uma conversa sobre qualquer coisa. Não sei se você sabe o quanto você significa na minha vida. Eu achava carinho de sogra, mas havia alguma coisa na voz dela que era diferente. Era como se ela estivesse falando de um sentimento mais profundo, mais antigo, mais complicado. A Rosa, minha mãe de criação, já estava ficando doentinha nessa época. Ela tinha uns 60 e poucos anos, mas parecia mais velha. Às vezes eu a pegava me olhando com aquela expressão triste que eu conhecia desde criança, como se carregasse um peso enorme. Mãe, a senhora tá bem? Eu perguntava. Estou sim, filha. É que às vezes a gente fica pensando na vida, né? Em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Diferentes como? Ah, besteira de velha. Não liga pra mim, não. Mas eu ligava, sim. Eu sentia que havia segredos pesados circulando em volta de mim, e todo mundo sabia menos eu. Era uma sensação terrível, como se eu fosse a única pessoa na peça que não sabia qual era seu papel. Um dia, a Rosa ficou mais doente e teve que ficar internada por 1 semana. Eu passava os dias no hospital cuidando dela, e a Conceição sempre aparecia por lá para ver como ela estava. Eu achava gentileza, 2 senhoras da mesma idade se preocupando uma com a outra. Mas um dia eu cheguei no quarto e elas estavam conversando baixinho, bem juntinhas, e quando me viram, pararam na mesma hora.
Sobre o que vocês estavam falando? Perguntei. Sobre você, a Rosa respondeu, com lágrimas nos olhos. Sobre mim? O que tem sobre mim? Nada, filha. A gente só estava comentando como você é uma menina boa, como cuida bem da gente. Mas eu senti que não era só isso. Havia uma tensão no ar, um peso naquela conversa que elas tinham interrompido. A Conceição estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado, e a Rosa parecia mais nervosa do que o normal. Conceição, a Rosa disse de repente, você não acha que já passou da hora de... Rosa, a Conceição interrompeu, olhando para mim. Não aqui, não agora. Hora de quê? Do que elas estavam falando? Eu senti meu coração acelerar. Havia alguma coisa que elas sabiam sobre mim, alguma coisa importante, e eu estava sendo deixada de fora. A Rosa morreu 3 meses depois. No leito de morte, ela tentou me falar alguma coisa, mas estava muito fraca, muito confusa. Eu me debrucei para ouvir, e ela sussurrou algo que eu não conseguia entender direito. Parecia que ela estava dizendo perdão, mas perdão por quê? Depois do enterro, quando estávamos arrumando as coisas da Rosa, encontrei uma caixa escondida no fundo do guarda-roupa dela. Dentro tinha umas fotos antigas, uns documentos e uma carta selada com o meu nome escrito na frente. Abri a carta na mesma hora, com o coração disparando. Era da Rosa, escrita com aquela letra trêmula dela dos últimos anos. Minha querida Dulce, a carta começava. Se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui para te contar a verdade. Perdoe uma velha por ter guardado esse segredo por tanto tempo, mas era o que parecia certo na época. Minha mão começou a tremer. Que verdade! Que segredo! Você precisa saber que você é a coisa mais preciosa que já aconteceu na minha vida. Você foi o presente que Deus me deu quando eu mais precisava. Mas há coisas sobre seu nascimento que você precisa saber, e eu não tive coragem de contar enquanto estava viva. Não consegui continuar lendo. Minhas mãos estavam tremendo tanto que a carta caiu no chão. O João, que estava comigo ajudando a arrumar as coisas, pegou a carta e começou a ler. Dulce, ele disse, com a voz estranha. Você precisa ler isso. Não consigo. Você lê para mim. Ele continuou lendo. Sua mãe verdadeira é alguém que você conhece muito bem. Alguém que sempre esteve perto de você, cuidando de você, amando você de longe. Alguém que teve que abrir mão de você quando era muito nova, porque as circunstâncias não permitiam que ela te criasse. Meu mundo começou a girar. Mãe verdadeira? Alguém que eu conhecia? Eu prometi a ela que nunca contaria enquanto estivesse viva, mas depois que eu morresse, você tinha o direito de saber. Procure a Conceição. Ela vai te contar toda a verdade. E por favor, filha, não a julgue muito duramente. Ela sofreu tanto quanto você sofreu, talvez até mais. A carta terminava ali. Eu fiquei olhando para o João sem conseguir falar. Conceição? Minha sogra era minha mãe verdadeira? Isso não pode ser verdade, sussurrei. Dulce, o João disse, e a voz dele estava estranha, assustada. Se minha mãe é sua mãe, nós dois entendemos ao mesmo tempo. Se a Conceição era minha mãe verdadeira e ela era mãe do João, isso significava que a gente é irmão, ele disse quase sem voz. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. 26 anos de casamento. 26 anos achando que éramos um casal normal, quando na verdade éramos irmãos. Meio-irmãos, pelo menos. Por isso a gente não consegue ter filhos, eu disse. As peças todas se encaixando na minha cabeça. Por isso ela sempre dizia que Deus sabia o que fazia. O João estava pálido, em choque. A gente ficou ali parado por não sei quanto tempo, digerindo aquela informação terrível. A gente precisa falar com ela, eu disse finalmente. Agora? Agora. Fomos para a casa da Conceição naquela mesma tarde. Ela estava na cozinha, preparando o jantar, como se fosse um dia normal qualquer. Quando nos viu entrar com aquela cara, ela soube na mesma hora que a hora da verdade tinha chegado. Vocês encontraram a carta da Rosa, ela disse sem nem perguntar. É verdade? Perguntei com a voz embargada. Você é minha mãe? Ela se encostou na pia, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-la. Por um momento que pareceu eterno, ela ficou me olhando em silêncio. Depois, assentiu com a cabeça. É verdade.
Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Uma coisa é suspeitar. Outra coisa é ouvir a confirmação. E o João é meu irmão? Meio-irmão, ela sussurrou. Vocês têm a mesma mãe, mas pais diferentes. O João se sentou numa cadeira como se fosse desmaiar. Eu continuei de pé, tentando processar aquela informação que mudava toda a minha vida. Por que você nunca me contou? Perguntei. Porque eu não podia. Ela respondeu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque as circunstâncias não permitiam. Porque eu era muito nova, muito assustada, muito sozinha. Mas você me viu crescer, me viu casar com seu filho, me viu sofrer por não conseguir engravidar, sabendo que era por isso. Eu sofri junto com você. Cada lágrima sua, eu chorei em dobro. Então por que não parou o casamento? Por que deixou acontecer? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz dela estava quebrada de dor. Porque vocês se amavam. Porque eu vi que vocês eram felizes juntos. Porque eu achei que talvez vocês pudessem ser felizes mesmo sem filhos. Mas 26 anos, eu disse quase gritando. 26 anos de mentira. 26 anos de amor, ela respondeu. O amor de vocês é verdadeiro, independente de qualquer coisa. Conta tudo, eu disse sentando numa cadeira porque sentia que ia desmaiar. Quero saber de tudo desde o começo. Quem é meu pai verdadeiro? Por que você me deu para Rosa? Por que escondeu isso por tanto tempo? A Conceição se sentou também. Limpou as lágrimas do rosto e respirou fundo, como quem se prepara para abrir o coração depois de meio século de segredo. Eu tinha 16 anos quando engravidei de você. Ela começou com a voz baixa. Era 1953. As coisas eram muito diferentes naquela época, Dulce. Uma menina solteira grávida era a vergonha da família inteira. E meu pai, quem era? Ela hesitou, olhando para o João, que estava pálido como um papel. Era um homem casado, um homem importante da cidade. Eu era muito nova, muito boba, me apaixonei perdidamente por ele. Ele dizia que ia largar a esposa, que ia casar comigo, todas aquelas mentiras que homem casado conta para menina nova. Senti uma raiva subindo no peito. Ele te abandonou quando soube da gravidez? Pior que isso, ele negou que o filho fosse dele. Disse que eu era uma vagabunda, que tinha ficado com vários homens. Espalhou essa história pela cidade inteira para proteger a reputação dele. O João finalmente falou com a voz rouca. Mãe, como você aguentou isso? Eu não aguentei, ela respondeu, olhando para ele com amor e dor. Quase morri de desgosto. Meus pais ficaram furiosos, me trancaram em casa, não me deixavam sair na rua. Diziam que eu era a desgraça da família. E a Rosa? Como ela entrou na história? A Rosa era prima distante da nossa família. Ela e o Antônio estavam desesperados para ter filhos. Tinham tentado por anos sem conseguir. Quando souberam que eu estava grávida e que a família queria dar a criança, eles se ofereceram para ficar com você. Eu me lembrei da Rosa, sempre tão carinhosa, tão dedicada. Ela me amou de verdade. Amou sim, a Conceição confirmou. Ela e o Antônio te amaram como se você fosse filha de sangue deles. Talvez até mais, porque vocês se escolheram. Mas você não quis me criar? As lágrimas dela voltaram a escorrer. Dulce, eu tinha 16 anos. Era menor de idade. Não tinha como me sustentar, quanto mais sustentar uma criança. Meus pais disseram que se eu ficasse com você, eles me expulsariam de casa. Eu ficaria na rua com um bebê no colo. Comecei a entender a situação dela, mas ainda sentia uma dor terrível no peito. Depois você casou com o Joaquim. 2 anos depois. Ele era um bom homem. Me deu uma segunda chance quando ninguém mais daria. Sabia da minha história, mas mesmo assim quis casar comigo. E teve o João. E tive o João, ela disse, olhando para ele com carinho. Meu filho do coração, criado com todo o amor do mundo. O João estava em choque. Quer dizer que você não é minha mãe biológica também? Não, meu filho. Você é meu filho de sangue mesmo. Filho meu com o Joaquim. Então a Dulce é minha meio-irmã. É. O silêncio que se fez na cozinha era ensurdecedor. A gente ficou ali, os três, digerindo a revelação que mudava tudo. Por que você deixou a gente casar? Perguntei finalmente. Você sabia que éramos irmãos e deixou acontecer. Porque vocês se amavam.
ela repetiu. E porque eu pensei que talvez não fizesse diferença. Vocês eram meio-irmãos, não irmãos inteiros. Eu conhecia outros casos de primos que tinham casado e tido filhos normais. Mas a gente não conseguiu ter filhos. E isso me atormentou todos esses anos. Cada vez que vocês chegavam tristes de uma consulta médica, cada vez que eu via você chorar por não conseguir engravidar, eu morria de remorso por dentro. Por que não contou nada quando viu que a gente não conseguia ter filhos? Porque eu tinha medo, ela confessou. Medo que vocês me odiassem. Medo que vocês se separassem. Medo de perder os dois de uma vez. Olhei para o João, que estava com a cabeça entre as mãos. Como você está se sentindo? Perguntei para ele. Confuso, ele respondeu. Confuso e com nojo de mim mesmo. Nojo por quê? Porque a gente é irmão, Dulce. A gente é casado há 26 anos. A gente é íntimo e a gente é irmão. Senti o mesmo nojo subindo na minha garganta. Era verdade. A gente havia tido relações íntimas por 26 anos, sem saber que éramos irmãos. Isso é pecado, eu disse. Mais para mim mesma do que para eles. Não é pecado quando vocês não sabiam. A Conceição disse rapidamente. Vocês não fizeram nada de errado. Vocês se amaram de boa fé. Mas agora a gente sabe, o João disse. E agora? O que a gente faz com essa informação? Eu não sabia responder. Como é que a gente continua casado sabendo que somos irmãos? Como é que a gente se olha no olho, se toca, se ama sabendo disso? Vocês vão se separar? A Conceição perguntou com medo na voz. Não sei, respondi honestamente. Preciso pensar, preciso processar tudo isso. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber, ela disse, hesitando. O quê? O médico, o Dr. Sebastião, que cuidava da nossa família há décadas. Ele sabia da verdade. Como assim? Ele foi quem fez meu parto quando você nasceu. Ele sabia que você era minha filha. E quando vocês começaram a vir na consulta dele tentando engravidar, ele suspeitou da verdade. E não falou nada? Ele veio conversar comigo. Disse que suspeitava que vocês fossem parentes próximos por causa da dificuldade para engravidar. Eu acabei contando a verdade para ele. Senti uma raiva terrível. E ele ficou calado? Eu implorei para ele não contar. Disse que ia destruir a vida de todo mundo. Ele prometeu que não falaria, mas me aconselhou a contar a verdade para vocês. Quantas pessoas sabiam? Perguntei, me sentindo traída pelo mundo inteiro. Poucas. Eu, a Rosa, o Dr. Sebastião, alguns parentes mais velhos que já morreram. E todo mundo ficou calado, vendo a gente sofrer por não conseguir ter filhos. Todo mundo sofreu junto com vocês, ela disse. Cada pessoa que sabia carregava esse peso no coração. Eu me levantei da cadeira, tonta de raiva e de tristeza. Preciso ir embora daqui. Preciso pensar. Dulce, a Conceição me chamou quando eu já estava na porta. Por favor, não me odeie. Eu sei que fiz tudo errado, mas eu amo você mais do que qualquer coisa neste mundo. Você é minha filha, sempre foi, mesmo quando eu não podia te ter perto. Olhei para ela, para aquela mulher que havia sido minha sogra por 26 anos e agora descobria que era minha mãe. Senti amor e ódio ao mesmo tempo, gratidão e revolta, carinho e repulsa. Eu preciso de tempo, foi tudo que consegui dizer. Saí daquela casa com o João atrás de mim e a gente caminhou para nossa casa em silêncio absoluto. Quando chegamos, nos sentamos na sala e ficamos ali, olhando um para o outro, sem saber o que falar. O que a gente faz agora? Ele perguntou. Não sei, respondi. Não sei de mais nada. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Eu não conseguia olhar para o João sem pensar que ele era meu irmão. Não conseguia ficar na mesma cama, não conseguia nem mesmo ficar no mesmo cômodo que ele por muito tempo. A casa que havia sido nosso ninho de amor por 26 anos virou um lugar sufocante, cheio de memórias que agora me causavam nojo. O João dormiu no sofá da sala por uma semana inteira. A gente mal conversava, mal se olhava. Quando precisávamos falar alguma coisa, era com poucas palavras, olhando para o chão. Era como se a revelação tivesse envenenado tudo que a gente havia construído juntos. Dulce, ele tentou conversar comigo numa manhã. A gente precisa decidir o que vai fazer. Eu sei o que preciso fazer, respondi sem olhar para ele. Preciso me separar de você.
Vi a dor estampar no rosto dele. Mas a gente se ama. A gente é irmão, João. Irmão não casa, irmão não tem relação íntima, irmão não vive como marido e mulher. Mas a gente não sabia. Agora sabe. Ele ficou quieto por um longo momento. Depois disse: "E se a gente fingir que nunca descobriu? Como é que a gente vai fingir uma coisa dessas? Como é que eu vou me deitar na sua cama sabendo que você é meu irmão?" "Meio-irmão", ele corrigiu, como se isso fizesse alguma diferença. "Irmão é irmão", repliquei. "Não importa se é meio ou inteiro." A Conceição aparecia na nossa casa todo dia, tentando conversar, tentando explicar, tentando nos convencer a não nos separarmos. Mas eu não queria ver ela. Não conseguia olhar para ela sem sentir uma confusão terrível de sentimentos. "Dulce, por favor, me escuta." Ela implorava. "Eu sei que fiz tudo errado, mas não deixa isso destruir o amor de vocês." "O amor de vocês?" Eu explodi uma tarde. "Que amor é esse que nasceu de uma mentira? Que amor é esse que é proibido por Deus e pela natureza?" "O amor não escolhe", ela disse chorando. "Vocês se amaram de boa fé, se amaram de coração puro. E agora? Como é que fica agora? Agora vocês podem se amar como irmãos. Vocês podem ser uma família de verdade. Eu não quero ser irmã dele. Eu quero ser mulher dele. Ou não quero ser nada." Foi quando decidi que não dava mais. Procurei um advogado na cidade grande e dei entrada no processo de separação. Quando cheguei em casa com os papéis, o João estava sentado na varanda, esperando. "É isso mesmo que você quer?" ele perguntou quando viu os documentos. "É. E para onde você vai?" "Vou morar com minha prima em São Paulo. Já conversei com ela. Ela disse que posso ficar lá o tempo que precisar." "E a gente nunca mais vai se ver?" Essa pergunta me partiu o coração. "Não sei, João. Não sei de mais nada. Se você chegou até aqui, é porque entende o valor dessas memórias. Se inscreva para guardar tudo isso junto comigo, porque ainda tem muito sofrimento e muita redenção nessa história." Fiquei 3 anos em São Paulo. 3 anos tentando reconstruir minha vida, tentando entender quem eu era depois de descobrir que tudo que eu acreditava sobre mim mesma era mentira. Trabalhei numa fábrica de roupas, dividia um quartinho pequeno com minha prima, vivia uma vida simples e solitária. Nas primeiras semanas, chorava todos os dias. Chorava pela vida que havia perdido, pelo marido que não era marido, pela mãe que havia descoberto tarde demais, pelos filhos que nunca tive e agora sabia por quê. Era como se tivesse morrido e ressuscitado como uma pessoa completamente diferente. O João me escrevia cartas, cartas longas, cartas desesperadas, cartas cheias de amor e de dor. Eu lia todas, mas não respondia nenhuma. O que ia escrever? Que sentia saudade? Que ainda amava ele? Como é que a gente ama um irmão com amor de mulher? Numa das cartas, ele contou que a Conceição estava ficando doente. "Ela fala o seu nome o tempo todo", ele escreveu. "Acho que ela tá morrendo de desgosto por ter perdido você de novo." Senti uma pontada no coração, mas não voltei. Não podia voltar. Não conseguia enfrentar aquela situação toda. Foi no final do 2º ano que recebi uma carta diferente. Era da Conceição, escrita com letra trêmula. "Minha filha querida", a carta começava. "Sei que você me odeia e sei que tem todo o direito de me odiar, mas preciso te pedir perdão antes de morrer, porque sinto que não vou durar muito mais tempo." Minha mão tremeu segurando a carta. "Eu piquei contra você 2 vezes na vida. A primeira vez quando te entreguei para Rosa sem ter lutado para te criar. A segunda vez quando deixei você casar com o João, sabendo que vocês eram irmãos. Não tenho perdão para nenhuma das 2 coisas. Mas tem uma coisa que eu preciso que você saiba. Todos os dias da sua vida, eu pedi a Deus para te proteger. Quando você era pequena, eu passava na frente da casa da Rosa só para te ver brincando no quintal. Quando você cresceu e ficou moça, eu ficava orgulhosa como se fosse mãe de verdade. Quando você casou com o João, eu chorei de alegria porque sabia que você ia ser feliz, e chorei de desespero porque sabia que estava acontecendo algo errado. E quando vocês não conseguiam ter filhos, eu sofria em dobro. Sofria pela sua dor e sofria pela culpa de saber que a culpa era minha. Quantas noites eu não dormi pedindo a Deus para fazer vocês conseguirem engravidar, mesmo sabendo que talvez fosse impossível.
Agora eu entendo que Deus não permitiu que vocês tivessem filhos porque queria protegê-los. Filhos de irmãos podem nascer com problemas graves e Deus poupou vocês desse sofrimento. Por favor, minha filha, me perdoa. E se você ainda ama o João, não deixa o orgulho e a raiva destruírem o amor de vocês. Vocês podem se amar de outras maneiras. Vocês podem ser uma família diferente, mas ainda assim, uma família. Sua mãe que te ama mais que a própria vida, Conceição. Chorei tanto com aquela carta que minha prima ficou preocupada. Era a primeira vez que eu chorava de verdade em 2 anos. Antes eu só chorava de raiva, de revolta, de tristeza. Agora eu estava chorando de saudade, de arrependimento, de amor confuso e complicado. 3 meses depois, recebi um telegrama do João. Conceição morreu. Funeral amanhã. Venha se puder. Peguei o primeiro ônibus para casa. Não conseguia deixar ela ser enterrada sem me despedir. Por mais raiva que eu sentisse, por mais confusa que eu estivesse, ela era minha mãe. A mãe que eu procurei a vida inteira, sem saber que já tinha encontrado. Cheguei na cidade no dia do funeral. A igreja estava cheia, porque a Conceição era muito querida por todo mundo. O João estava no banco da frente, sozinho, com uma aparência de quem tinha envelhecido 10 anos em 3. Quando ele me viu, seus olhos encheram de lágrimas. A gente não conversou durante a cerimônia, mas ficamos lado a lado, chorando pela mulher que havia sido mãe para os dois, cada um do seu jeito. Depois do enterro, fomos juntos até o túmulo. Ficamos ali em silêncio, olhando para a terra fresca, pensando em tudo que ela havia representado nas nossas vidas. Ela me disse uma coisa antes de morrer. O João falou baixinho. O quê? Disse que o amor verdadeiro não tem formato. Que se a gente se ama de verdade, a gente encontra um jeito de ficar junto, mesmo que seja diferente do que a gente planejou. Olhei para ele, para aquele homem que havia sido meu marido por 26 anos e agora descobria que era meu irmão. Vi as rugas que não estavam lá antes, vi os cabelos grisalhos, vi a tristeza no fundo dos olhos. Você sente falta de mim? Perguntei. Todos os dias, ele respondeu. E você? Também. Então volta para casa, Dulce. A gente encontra um jeito de ser feliz de novo. Voltei para casa, mas não como esposa. Voltei como irmã, como família, como companheira de uma vida inteira que tinha mudado de formato, mas não tinha perdido o amor. Foi a decisão mais difícil que já tomei na vida, mas também foi a mais acertada. Os primeiros meses foram estranhos, desconfortáveis. A gente dormia em quartos separados, se tratava com a delicadeza de quem está pisando em ovos. Mas aos poucos, fomos encontrando um novo jeito de ser feliz juntos. Um jeito diferente, mas ainda assim verdadeiro. A gente pode ser irmão e ainda assim se amar. O João disse uma noite, quando estávamos conversando na varanda como 2 velhos amigos. Só que agora é um amor diferente. E ele estava certo. O amor que eu sentia por ele havia mudado de cor, mas não havia diminuído. Era um amor de irmã, de companheira, de pessoa que divide uma vida inteira e todas as memórias que vêm com ela. Conversamos muito naqueles primeiros meses. Conversamos sobre tudo o que havia acontecido, sobre nossos sentimentos, sobre nossos medos, sobre o futuro que queríamos construir juntos. Decidimos que íamos continuar morando na mesma casa, mas como irmãos que se escolheram para passar a vida juntos. A gente teve 29 anos de casamento feliz, eu disse para ele. Mesmo que tenha sido errado, foi feliz. E agora a gente pode ter mais não sei quantos anos de companheirismo feliz. Você não se arrepende de ter voltado? Não, respondi, e era verdade. Eu me arrependo de ter ficado 3 anos longe de você. 3 anos que a gente perdeu por causa do orgulho e da raiva. Foi assim que a gente reconstruiu nossa vida. Como irmãos que se amavam, se cuidavam, se protegiam. A gente voltou a ser feliz, de um jeito diferente, mas feliz. E foi nessa época que aconteceu uma das coisas mais bonitas da nossa história. A irmã do João, que havia morrido num acidente, deixou 2 filhos pequenos órfãos. O menino tinha 8 anos, a menina tinha 6. Não tinha mais ninguém da família para cuidar deles, e eles iam ser levados para um orfanato. A gente podia ficar com eles, o João sugeriu. A gente sempre quis ter filhos. Eu senti meu coração acelerar. Filhos. Depois de 33 anos desejando,
Depois de tanto sofrimento, a vida estava oferecendo filhos pra gente de uma maneira que eu nunca tinha imaginado. Mas a gente não é mais casado, eu disse. Será que deixam a gente adotar sendo irmãos? A gente pode tentar. A gente pode explicar a situação. E foi o que fizemos. Contamos toda a nossa história para o juiz, para o assistente social, para todo mundo que precisava decidir o destino daquelas crianças. Foi constrangedor, foi difícil, mas valeu a pena. Vocês têm uma situação em comum, o juiz disse. Mas é evidente que vocês se amam e que têm condições de criar essas crianças com amor e dedicação. Quando o Pedro e a Ana chegaram na nossa casa, eu finalmente entendi o que a Conceição sempre quis dizer quando falava que Deus sabia o que fazia. Se eu tivesse tido filhos biológicos com o João, provavelmente eles teriam problemas de saúde graves. Mas os filhos que Deus preparou pra gente chegaram na hora certa, do jeito certo, quando a gente estava maduro o suficiente para ser pai e mãe de verdade. O Pedro era um menino esperto, questionador, cheio de energia. A Ana era mais quietinha, mais carinhosa, sempre grudada em mim como se tivesse medo que eu fosse embora. Nos primeiros meses, eles tinham pesadelos, choravam pela mãe deles, ficavam confusos com nossa situação. Por que vocês moram na mesma casa se não são casados? O Pedro perguntou um dia. Porque a gente é família, eu expliquei. Às vezes as famílias são diferentes do que a gente espera, mas o amor é sempre o mesmo. E realmente era. O amor que eu sentia por aquelas crianças era imenso, maternal, verdadeiro. Eles me chamavam de tia Dulce, mas eu me sentia mãe deles do jeito mais puro que existe. O João também era um pai maravilhoso. Tinha paciência infinita com eles, brincava, ensinava, educava com firmeza, mas com carinho. A gente virou uma família de verdade, diferente do padrão, mas uma família feliz e completa. Os anos foram passando e a nossa vida foi se organizando nesse novo formato. Eu e o João éramos irmãos, companheiros, amigos, pais juntos daquelas crianças. Não éramos marido e mulher, mas éramos uma família sólida e amorosa. O Pedro cresceu e virou um rapaz trabalhador, estudioso, respeitoso. Casou com uma menina boa da cidade e me deu 2 netos lindos. A Ana virou uma moça doce, generosa, cheia de vida. Também casou e me deu mais 2 netos. Hoje, com meus 72 anos e o João com seus 70, a gente vive numa casa cheia de netos, de risadas, de vida. Os meninos nos chamam de vô João e vó Dulce, e para eles somos apenas os avós que se amam e cuidam um do outro. Vocês são o casal mais bonito que eu conheço, minha neta mais velha disse outro dia. A gente não é casal, querida, eu expliquei. A gente é família. Mas vocês se amam igual casal. A gente se ama igual família, que é um amor ainda maior. E é verdade. O amor que eu sinto pelo João hoje é maior e mais puro do que qualquer amor que eu já senti na vida. É um amor sem culpa, sem conflito, sem medo. É o amor de quem escolheu ficar junto apesar de tudo, de quem construiu uma família do coração quando a família de sangue se revelou complicada demais. Às vezes, a gente conversa sobre o passado, sobre tudo o que aconteceu, sobre as escolhas que fizemos. Nunca nos arrependemos de ter ficado juntos. Nunca nos arrependemos de ter escolhido o amor ao invés do orgulho. Se você pudesse voltar atrás, mudaria alguma coisa? Ele me perguntou outro dia. Mudaria, respondi. Gostaria que a Conceição tivesse contado a verdade desde o começo. Gostaria que a gente tivesse sabido sempre que éramos irmãos. Por quê? Porque a gente podia ter sido irmãos desde o começo, sem toda aquela confusão, sem todo aquele sofrimento. A gente podia ter sido uma família diferente desde sempre. Mas aí a gente não teria os 29 anos de casamento feliz que a gente teve. Pensei sobre isso. Era verdade. Se tivéssemos sabido desde o começo, nossa história seria completamente diferente. Talvez nem tivéssemos ficado juntos. Talvez não tivéssemos conhecido esse amor profundo e complicado que nos uniu para sempre. Tem razão, concordei. A vida aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Hoje eu entendo que Deus realmente sabia o que estava fazendo. Ele nos protegeu de ter filhos que poderiam nascer com problemas graves. Ele nos deu 29 anos de casamento feliz antes da revelação,
para que nosso amor fosse forte o suficiente para sobreviver à verdade. Ele nos deu os filhos do coração na hora certa, quando éramos maduros o suficiente para ser pais de verdade. E ele nos deu um amor que sobreviveu a tudo. Um amor que mudou de formato, mas nunca diminuiu. Um amor que hoje é exemplo para nossos filhos e netos de que família não é só sangue, é escolha. Quando me perguntam se eu sou feliz, eu respondo que sim. Sou feliz de um jeito que nunca imaginei que podia ser. Sou feliz com meu irmão companheiro, com meus filhos do coração, com meus netos barulhentos, com essa família esquisita e maravilhosa que a vida me deu. E quando penso na Conceição, que morreu sem ver nossa reconciliação, eu sei que ela está em paz. Porque no final das contas, o amor venceu. O amor sempre vence, quando a gente deixa ele vencer. A minha história pode parecer estranha, pode parecer impossível, pode parecer errada para algumas pessoas, mas é minha história, e é uma história de amor. Amor complicado, amor que sofreu, amor que se transformou, mas sempre amor. E se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos, é que o amor não tem regras. O amor não tem formato. O amor só tem uma lei. Quando é verdadeiro, ele encontra um jeito de durar.